Ok, começou a gravação. Bom dia, boa noite, pessoal. Bom dia, tá bom. Boa noite. Hoje é dia 8 de 13 de 22, né? 8 de março. Essa é a nossa primeira aula de estatística. Lembrando que toda aula gravada da disciplina é disponibilizada no Moodle para vocês, tá? E disponibilizada no canal de YouTube do professor. O professor tem um canal de YouTube, tá? Que ele criou desde que iniciou a pandemia, tá? E vocês podem, não estou afim de acessar no Moodle, está mais fácil acessar no YouTube. Vai lá, pega a aula no YouTube, vai estar todas as aulas, tanto no Moodle quanto no YouTube. Não tem problema nenhum. Pode escolher o que quer acessar, se é no canal do professor ou se é no Moodle, tá? Como é que a gente está? A gente começou, né? Lembrando também, né, que hoje, excepcionalmente, devido né, o professor está um pouquinho debilitado de saúde, né, e alguns compromissos, né, o professor começou um pouquinho mais tarde a aula, né, 19h20, mas não é isso, né? A nossa aula é 19 horas e as aulas serão sempre às 19 horas. Pode ser que, excepcionalmente, uma ou outra situação mude o horário. Isso acontece, tá? Então, isso é possível de acontecer. Mas as nossas aulas serão 19 horas. Tá? Outra informação importante. Tá? Outra informação importante é que todas as aulas do Ricardo são síncronas. Tá? Ou seja, eu tento fazer o máximo possível próximo do presencial. Então, eu dificilmente vou gravar aula. A não ser que naquela semana eu não possa dar aula, né? Eu tenho algum tipo de compromisso, e mesmo durante toda a semana eu não tenho nenhum horário para falar com vocês. Tá? Mas, no geral, assim, dos 18 encontros, no mínimo 17 vai ser presencial. Nesse horário, ok? Professor, mas nesse horário vai ter um outro dia que eu não posso. Não tem problema, tá gravada, né? Tá? Então, aula gravada, tá? Disponibilizada no Moodle, na pasta do Moodle, disponibilizada no canal do YouTube do professor, todas as aulas síncronas, tá? E as provas serão duas provas. Duas provas. Tá? Então, basicamente, a avaliação é o seguinte. Primeira prova, peso 4. Segunda prova, peso 4. E trabalhos, a soma de todos os trabalhos, peso 2. Isso aí é média ponderada. Média ponderada. Vou falar para vocês, vou contar bem baixinho. Estou gritando aqui, mas vou falar bem baixinho. É como se eu estivesse falando baixinho para vocês. Façam os trabalhos que vocês passam na disciplina. Se não fizer o trabalho, complica. Tá? E professor, e o trabalho o que é? Em estatística, exercício, 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 exercício. Será em torno, mais ou menos, sei lá, de 10, 7, em média, 6, 7, até 10 exercícios por aula. Tá? Aí eu pergunto para você, se são 18 aulas, quantos exercícios são? 170. Mais ou menos 150 exercícios. Professor, não esquece que a gente tem outras disciplinas e a gente trabalha, a gente não vai... Eu diminuí, era 300, diminui pela metade. Acreditem, isso é menos. É menos? Eu fui muito... fiz semestre passado. Então, eu fiz estatística com o senhor semestre passado. E aí, gostou, Alexandra? Faz aí Acabou que... É que, né, foi junto economia e estatística, né? Daí eu... puxar, economia da saúde e estatística. Daí eu fiquei... eu puxei mais economia da saúde. Então, assim, não é nada de extraordinário. É 6, 7 exercícios, 8 exercícios, algumas vezes, por semana. Entendeu? Mas aí o professor vai abrir uma pastinha no Moodle. Tá? E a data, aí eu vou definir a data de entrega. Por exemplo, 10 de julho, ou 30 de junho, ou não sei exatamente quando termina o semestre, eu vou ver direitinho. Tá? Ou dia 3 de julho. Aí vocês façam o seguinte,
Essa semana não deu, mas não deixa acumular 3 semanas, porque o 7 vira 21. Entendeu? Então, assim, o 6, 7, vai fazendo toda semana. E vai depositando ali na tua pasta no Moodle. Entenderam? E aí, quando chegar lá no dia 13, o professor vai abrir a tua pasta. E aí vai fazer a revisão dos exercícios, ver se fez direitinho. E aí ganha 2 pontos. E aí, meu velho, com esses 2 pontos, o sol se abre, o céu se abre, as nuvens, aquelas nuvens de temporal da estatística, começam a sumir. Por quê? Já está com 2 pontos no bolso. Já está com 2 pontos no bolso. E aí, tudo fica mais fácil. Por exemplo, se tu tem 2 pontos no bolso, tu tira 5 na primeira prova. Qual é o peso que tem a primeira prova? Eu falei há pouco. 4. Então, quantos pontos tu tem na primeira prova? Qual é? 4? Quantos? 2. 2, concorda? Sim. Aí tu tira 5 na segunda prova. Quantos pontos tu tem? Qual é o peso da segunda prova? O peso é 4. Quantos pontos tu vai ter? 2. Vai ter 2 do trabalho, mais 2 da primeira prova, mais 2 da segunda prova. Aprovado ou reprovado? Aprovado, com a graça de Deus. Entenderam? Então, aproveitem, tá? Professor, outra coisa. O professor revisa as questões, tá? Tem aulas facultativas, gravadas, disponibilizadas no Moodle, disponibilizadas no canal de YouTube do professor. Geralmente essas aulas são final de semana, tá? Onde a gente revisa a lista de exercícios da semana. Entenderam? Então, eu dou a primeira lista de exercícios. Tá? Vocês querem uma boa ou uma má notícia hoje? Primeiro, a boa ameniza. A primeira ruim. A ruim, né? Não vai ter lista de exercício essa semana. Glória a Deus. Querem a boa agora? Vai ter 2 listas semana que vem. Isso é ótima notícia. É ótimo. Para você, sim. Para mim, não. Para você, sim. Vocês vão aprender mais. Entendeu? Eu só digo verdade, pessoal. Entendeu? Então, tá? Não, mas não vai ser muito, tá? Eu vou colocar algumas listas, eu vou colocar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Só me deem um tempinho para me organizar. Eu estou recuperando aí dessa virose aí. É assim que eu recuperar, eu me organizo melhor e a gente... Tá. Então, já saiba. Essa primeira semana também não vai ter aula facultativa, tá? Mas à medida em que a cadeira for avançando e for um grau de dificuldade maior, a solução dos exercícios, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter... nós vamos ter aula facultativa para revisar a matéria. Revisar não a matéria, desculpa. Para revisar as questões dos exercícios. Não precisa ser a revisão de todos os exercícios, tá? Só os mais difíceis, ok? Outra coisa. Esses exercícios serão todos com gabarito, já tem o resultado. Vai facilitar muito a vida de vocês, tá? E o livro básico que o professor vai utilizar é esse aqui, ó. É um livro antigo, tal, tem sebos. Uma pergunta, a biblioteca está aberta ou não? A biblioteca, não sei, eu acho que não. Quando eu fui lá, não tinha nada aberto, né? Só a secretaria ali. Anotem aí, ó. Leonardo... Esse aqui é um livro bem antigo, tá? A capa não é mais essa, tá? Mas num sebo, numa... como é que é? Numa estante virtual, uma versão antiga dessas aqui, tu paga aí uns 15, 20 pila. Os mais novos... Ô, professor, eu não sei se é só comigo aqui, mas não está aparecendo a imagem, só a sua fotinha ali. A minha também não. Não, tá aqui, na câmera duas aberta. coisas. Eu tô A com câmera, eu áudio acho na foto, eu tô com áudio na foto
E na câmera, tá aparecendo minha câmera. Tô me vendo aqui? Como é que não... Para mim, não, Pra mim professor. também não tá aparecendo. Tem que fixar ali. Tem 3 pontinhos, daí vai ter ou é que o senhor entrou por 2. Aí vocês colocam fixar, aí vai dar. Façam isso. Eu tô me vendo feio aqui. Eu olho a Márcia e olho o Ricardo, né? Fazer o quê? Dá vontade de apagar o Ricardo, deixar as gurias aí, mas, né? O professor tem que dar aula. Vamos lá. Deu certo, Maura? Não. Deu, pra mim deu certo. É só tu ir na lista de pessoas e botar no Ricardo, que tá como organizador da reunião. Ah, tá. Já tô indo ali, então. Faz isso. Isso, faz o Ricardo que tá lá no início, lá no organizador Tá, da agora reunião. sim. Agora Então, apareceu. então aqui, essa aqui, ó, esse livro é um livro antigo, tá? Eu tenho uma versão mais nova, só que eu peguei aqui rapidamente esse aqui, tá? Esse é o livro básico da nossa disciplina. Tudo é com base esse livro. Basicamente, do capítulo 1 ao 8, a matéria, tá? 1 ao 8. Aqui tem matéria, tem conteúdo, aqui tem exercício, tem mais de 200 exercícios, no mínimo, até o capítulo 8. Nem todos a gente vai fazer, evidentemente não vai dar tempo. Então, esse é o livro básico da disciplina, ok? Estatística aplicada, ó, o nome já diz. Estatística aplicada à economia e Administração. administração. Vocês serão administradores. Então, aqui, tá? Esse é o livro. Vou falar com o Celso para falar com ele se ele libera os livros de estatística da biblioteca, para quem não tem condições de comprar, ok? Eu vou lá, falo com ele, provavelmente amanhã, mais tardar quinta-feira eu falo com ele, converso com o Celso presencialmente, né? Eu tenho ido lá na nossa nova unidade, e aí eu vou ver se é possível achar esses livros, deve estar empacotado, né? Se tiver esses livros, eu vou falar com a Adriana, que é a nossa coordenadora, né? A diretora regional, né? Vou falar com os nossos coordenadores, né? Se é possível disponibilizar. Se for possível disponibilizar, né, para vocês, ótimo, seria muito bom, porque isso, deve ter, a universidade deve ter no mínimo uns 12 exemplares, tá? 10 a 12 exemplares desse livro guardados ali numa caixa. O que é uma pena, né, pessoal? Um pouquinho de organização a gente resolve isso. Bom, então, o livro básico é esse, tá? Casimir, né? Leonard Casimir, tá? Vou botar aqui, ó, no chat aqui. Tem... Professor, Fala. acabou de chegar um e-mail exatamente sobre a biblioteca. Acabou não, chegou hoje de manhã. E Sobre a aí? biblioteca. A nossa é a biblioteca central, né? Também, pode ser. E aí? Aproveitamos o ensejo para informar que a Biblioteca Central continuará prestando serviços de forma remota até a conclusão das obras de adequação da nova sede, no novo campus central da UERGS, conforme Portaria Interna 011/2022, não sendo possível o empréstimo de livros de forma presencial, bem como o empréstimo dos livros do seu acervo entre as bibliotecas do sistema. Moral da história. Tá, vai continuar na caixa, é isso? A princípio, sim, pelo e-mail que nós recebemos hoje no institucional como assunto Boas-vindas, Sistema de Bibliotecas da UERGS 2022/1. Tá, Às Só 10 se horas o da manhã. livro tiver sido digitalizado, daí teremos acesso, senão não. Isso, mas exatamente essa edição que o professor fala, não. Bom, se alguém quiser digitalizar o livro, eu empresto. Ó, tô botando aqui no chat o nome do autor, né? Tá? E o nome do livro. Aliás, eu tenho, acho que eu tenho três eu tenho 3 livros desse aqui do Casimir,
Se alguém, professor, eu estou com uma dificuldade, no privado, não precisa ser no público, né? Fala para a professor, eu estou com dificuldade financeira, não vou conseguir comprar esse livro na estante virtual, no sebo, está muito caro, né? Aí fala comigo que eu empresto os dois, né? Se precisar, ok? Mas quem puder, né? Eu acho que vai dar umas três latão de cerveja aí que compra o livro, tá? Acho importante ter na bibliotequinha de vocês. Talvez até dê para baixar, hein, pessoal? Não sei. Não. Esse mundo virtual aí não é legal, eu sei, mas talvez dê para baixar. Estou colocando as informações para vocês aqui no chat. A professora Bárbara perguntou ali qual é a edição. Eu não sei. Edição, eu tenho que olhar. Eu vou procurar na internet. A internet está muito lenta. Se eu abrir a internet, eu mando para vocês pelos. Aliás, nosso meio de comunicação é o WhatsApp, tá? É o mais rápido. Tá? Eu acho mais dinâmico para a gente. Pode ser? Pode. Eu acho bem mais dinâmico que o Moodle. Então, a maior parte das informações, vai estar no Moodle, o conteúdo da disciplina, vai estar as aulas gravadas, vai estar material de apoio de aula, né? Mas aquelas informações do dia a dia, o horário da aula, as dúvidas que eventualmente vocês têm, né? Tudo a gente pode resolver pelo WhatsApp. Quem não entrou no grupo, né, seria interessante participar do grupo. Pode ser? Tranquilo, professor. Eu acho que fica mais dinâmico para vocês que estão no ônibus, vocês estão trabalhando, vocês estão no estágio, vocês estão em qualquer lugar. Olha ali, o chato do professor mandou uma informação. Tá? Então, já sabem que, geralmente, quando saem as informações, né, determinados grupos, a gente tem medo de abrir, não é? Eu tenho um grupo de trabalho, né? Porque eu tenho outro emprego, você sabe, né? Lá no Secretaria de Transporte, eu tenho um grupo de trabalho. Volto e quando dá aquele sinalzinho, plim, 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 já sei, veio o processo. Esses dias veio uns 10 plim, e eu fui abrir um monte de processo para examinar. Então, mas é a melhor forma de a gente receber as informações. Tá, então, vamos lá. Já falei do livro, já falei da metodologia de aula, já falei do sistema de avaliação, tá? Já falei de aulas síncronas, já falei de aulas facultativas, já falei de média ponderada, né, para a disciplina, para o cálculo da nota da disciplina. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Professor, o senhor começa falando ali de medida de tendência central, daí tá. Falou amplitude, média, mediana. Depois, na medida de extensão, aí eu não peguei essa parte. Dispersão. Dispersão. Tá? Então, vamos voltar? Não, é justamente o que eu quero saber. Tem mais alguma dúvida sobre a disciplina? Senão a gente volta àquela parte anterior à gravação. Eu não tenho dúvida, professor. Tá tranquilo. Podem escrever no chat aí se tem alguma dúvida. Não precisa abrir o microfone. Não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta sobre o sistema de avaliação, metodologia de aula, gravação das aulas. Tranquilo. Lembrando sempre, quando voltar presencial, tá? Essa vai ser a primeira cadeira que eu vou voltar presencial. Se me liberarem presencial, essa vai ser a primeira cadeira que volta presencial. Ok? Ok. Mesmo que no sistema híbrido. Mas eu não posso decidir. Isso aí quem vai decidir é a faculdade.
me dê um minuto que eu tenho que tirar o pigarro aqui, o catarro da garganta, e eu tenho que tomar uma água, ok? Já volto. Oi, pessoal. Estão me escutando? Sim. Sim. Não está aparecendo. Agora apareceu. Tá. Bom, continuando então. Então, nenhuma dúvida quanto ao sistema de avaliação, nenhuma dúvida quanto à metodologia, então vamos voltar à matéria, tá? Bom, a gente estava falando de duas medidas, né? Ó, medidas. Lembrando que isso aqui é uma introdução, tá? Depois a gente vai ver com calma, com fórmulas, com exercícios. Hoje é mais uma introdução para vocês terem uma ideia de qual é o que nós vamos ter na disciplina. Então, ó, eu estava falando de medidas de tendência. Estou botando no chat aí. Central. Aí eu falei de quê? Primeiro eu falei de média aritmética, não falei? Sim. Tá? Qual é a média desse novo grupo? Qual é o tamanho da nossa amostra agora? Colocando a Marge e a Maura. 7. Então, vamos lá. Então, nós temos o seguinte. Medida de tendência central. Média aritmética. Mínimo. Quem é o mínimo da turma? A margem. A margem. Quem é o máximo? Uma das meninas que tinham 67, eram duas. Eu e a Raquel. A Maura e a Raquel. Então tem duas, tá? Nós temos amplitude. Qual é a amplitude? 17. Tá. A gente calcula. Quem é que
a gente calculou mediana também. Vamos de novo, vamos com calma. Estou colocando tudo no chat, tá? Gurias e guris, tá? Eu não vejo guri aqui. Onde tem guri aqui na turma ou não? Deixa eu ver. O Cauê e o João. Os guris são minoria aqui, hein? Tem o Emerson, tem o Cauê. Ó, o Cauê, hein? Quanto tempo, hein, Cauê? Tá quieto, Cauê. Mais tem o Yawitsi, o que mais? A Tainã tá por aqui, a Sara. Gente boa, só tem gente boa nessa turma. O João, o Jaime. Todos são da administração Porto Alegre? Ou tem gente do interior? E aí, tem gente do interior ou todos são Porto Alegre? Porto Alegre. Pelo visto, Porto Alegre, só Porto Alegre. Eu também, Cauê, eu também estou com saudade, ó, sinceridade, não aguento mais dar aula online. Eu vou. A Sara, socorro, professor, socorro para mim ou para Deus? Acho que para Deus. Deus está preocupado com a guerra na Ucrânia, guria, não com a nossa disciplina de estatística. Deixa Deus se preocupar com quem precisa lá, com tanta gente sofrendo, né? A gente está aqui, graças a Deus, em condições melhores, né? Então tá. Vamos lá. Então vamos voltar. Onde é que eu estava aqui, ó? Professor, como faz o cálculo da amplitude? Vamos lá. Amplitude é a seguinte: quem é a mais alta? Tem duas mais altas, não tem? Sim. A Mária e a. Podem colocar no chat aí. Raquel. E a Raquel. Pode colocar no chat. A Márcia e a Raquel. Tá? Não, a Maura. A Maura e a Raquel. A Maura e a Raquel. Tá? As mais altas. A Márcia é o extremo, é o outro extremo. Tá? Então a Maura e a Raquel são mais altas, 1,67. A mais baixa é a Márcia, 1,50. Moral da história: amplitude é a diferença entre o elemento da amostra mais alto e o elemento da amostra mais baixo. Então fica 1,67 menos 1,50. Qual é a amplitude? 17. 17 centímetros. Tá? Essa é a amplitude. Entendido? A média a gente já calculou, ficou 1,64, né? Não, dessa vez com a adição das duas ficou 1,62. E o meu prêmio? Caiu. A Márcia fez cair a média. Entenderam? Porque ela está um pouco mais abaixo que vocês. Do que o resto do grupo, né? Do resto dos elementos da amostra. Né? Bom, continuando. E tá entrando e saindo a minha câmera, tá? Tá com um probleminha, tá? Mas eu tô com a câmera aberta. Não sei por que tá entrando e saindo a minha imagem, tá? Agora eu acho que eu tô sem imagem, não é isso? Pra mim Sim, tá sim. sendo só a fotinho. Tá, a minha câmera tá aberta, né? O problema todo é que tá com um probleminha na internet. Tá? Bom, voltando. Então, nós temos várias medidas de tendência central. Quais são? A média, a mediana. Bom, e agora a mediana mudou também ou não? Quantos elementos nós temos nessa amostra? 7. Nós temos 7. Qual vai ser a mediana? Se a gente botar em ordem crescente, quem é o número 4 nessa história? Primeiro vai ser a Márcia com 50, depois vai ser, eu acho que a Alexandra com 60, depois tem alguém com 64, não é isso? 1,63. 63. Depois tem alguém com 64, não é isso? Não. Não, depois tem duas Não tem de ninguém com 64? Depois tem duas de 65 e duas de 67. Não é isso? Isso. Isso. Se eu dividir a amostra pelo meio,
Onde é que vai estar o meio dessa amostra? No número 2, no número 5, Sim. no número Número 4. 4. Quem é o número 4? Aí, De John. Eu 165. coloquei em ordem crescente. 165. 165. Então, essa é a nova mediana dessa amostra. Entenderam? Então, eu tenho uma nova média, eu tenho uma nova amplitude, eu tenho um novo mínimo, continuo com o mesmo máximo, né, que é o 67, e eu tenho uma nova mediana agora, que é 1,65. Alguma dúvida até Mas aqui? olha só, a mediana continua sendo a mesma. Continua sendo a mesma? Sim. Quando tinha 5, não era o 63 quando tinha 5? Não, porque antes tinha 1,60, 1,63, daí no meio tinha a mediana, 1,67. Tá bem, tá bem. Tá bem. Então tá. Desculpe, errei. Obrigado, Não, Fanicole. só queria saber se era normal ficar assim, ou foi só porque incluiu um elemento no primeiro e um no último? Tinha alguma diferença? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Né? Mudou a amostra, mas a mediana continua a mesma. Não tem problema nenhum. Aumentou o tamanho de 5 para 7. Né? A amostra continua sendo não aleatória, tá? Porém, aumentou o tamanho. E a mediana é a mesma. Mudou a média, mudou a amplitude, mudou o mínimo, o máximo continua o mesmo. Tá? Ninguém da turma tem mais de 1,67. Tudo isso são medidas de tendência central. Tá? Tudo isso são medidas de tendência central. Professor, uma pergunta. É a Maura. Fala, Mauro. Aqui nós temos quantidades ímpares, tá? Eu estou entendendo que a gente pega o número central ali, né? E tem esse valor. Quando o número é par, a gente pega os dois do meio e faz uma média? Show de bola, é isso aí. Tá? Vamos supor que não tivesse o 165, um dos 165. Vamos supor que não tivesse um dos 165. Ficaria 1,5, 1,6, 1,63, 1,65, 1,67 e 1,67, ok? Aí eu tenho uma amostra com 6 elementos. Como é que eu vou achar a mediana aqui? Se não é número ímpar, é número par. Eu vou pegar e fazer a média dos dois centrais. Quais são os dois centrais nesse caso? 163 e 165. E aí, qual vai ser a mediana? Eu não tenho calculadora aqui. Se alguém puder ajudar. 164. 164. 164 vai ser a mediana. Entenderam? Sim. Ó, entendi. coloquei. Outra dúvida. A gente tinha feito ali no exemplo antes, que seria 1,50 e 1,67, né? Daí a colega tinha calculado e a média seria 1,62, eu não entendi. Que daí vem o que ela A falou média antes. aritmética, sim. Ah, tá. É a média aritmética. Isso, a juntando as média 7 aritmética. amostras, os dados das 7 amostras, somando tudo e dividindo pelo número de amostras, que são 7 no caso. Entendi. Ótimo, Alexandre. Só tem um errinho na tua questão. A amostra é uma só. São 7 elementos dentro de uma amostra. Nós temos, na verdade, duas amostras. Primeiro eu peguei uma amostra com 5 elementos, depois eu peguei uma amostra com 7 elementos. Entendeu? Entenderam? Sim, daí na primeira deu 164 e na segunda 162. Ótimo. Tudo bem até aqui? Sim. Posso Tranquilo. continuar? Sim. Tá, e ainda tem uma outra medida de tendência central chamada moda. A moda é aquele número que mais aparece na amostra. Na primeira amostra, com 5 elementos, qual era o número que mais aparecia? Qual é a altura que mais aparecia? 165.
65? O 65. Então, naquele primeiro grupo, quantas vezes aparecia? 2. Então, para aquele primeiro grupo, né, para aquela primeira amostra, a moda era igual a 1,65. Nós tínhamos uma amostra unimodal, com uma única moda. Unimodal. Agora, nessa nova amostra, com 7 elementos, qual será a moda? Tem duas, né, professor? 165 e 167. 167. Exatamente. A moda, nesse novo, será igual a 1,65. Moda é o que repete? É o que mais repete. Não é o que repete, é o que mais repete. Ó, no novo grupo aí, na nova amostra, a moda agora é 165 e 167. Ou seja, eu tenho uma amostra bimodal. Entenderam? Tá, Sor. E se nessa mesma amostra daí tivesse mais um elemento de 167 e tivesse então 1,67 é o que mais aparece, seria só uma moda? Aí seria só uma moda. Moda é o que mais aparece. Moda é o que mais aparece. Entenderam ou não? Sim. Tá? Sim. Moda e pode ter mais uma moda na amostra. Ok? Ok. Ó, É só esses dois, prof, unimodal e bimodal, só? não, pode ter trimodal, tetramodal, pentamodal, pode ter. Tá. Tu tem uma amostra, sei lá, de 1000 elementos, né? Vamos supor aí, tá? Tu faça uma pesquisa do salário médio, né, da população de uma cidade. Aí tu levantou a amostra ali de 100 pessoas, tá? E tu pode ter ali naquela amostra ali, sei lá, 5 ou 6 mesmos salários, né? Que são os mais destacados. Eu queria pentamodal, entendeu? O hexamodal. Entendeu, Vanessa? Sim, prof. Tá? Alexandre aqui. Tipo, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 7. Moda será 3. Mais repete. É isso aí, Alexandre. Perfeito. Tá? Aqui não. Aqui é unimodal, né? Uma única moda aqui. Entenderam? No caso da Alexandre ali no chat. Tá claro? Sim. Sim. Então vamos lá. Revisando. Tudo isso a gente vai ver a partir da segunda aula. Eu só estou dando uma introdução, tá? Então, medidas de tendência. Por quê? Porque quando a gente estudar medidas de tendência central e medidas de dispersão, terão dados agrupados e dados não agrupados. Nós estamos trabalhando agora com dados não agrupados, tá? Que é mais fácil. O professor nem precisa usar uma planilha de Excel. Quando a gente trabalhar com dados agrupados, será aquelas planilhas enormes de Excel que a gente vai ter que usar. Ok? Então, por enquanto, né, eu estou trabalhando com poucos números, com dados não agrupados, aí é mais fácil de conversar, né? Mas a aula que vem, provavelmente, eu vou compartilhar com vocês já uma planilha de Excel na aula e a gente vai trabalhar de forma mais detalhada e com números, com exemplos mais complexos. Ok? Mas, por enquanto, o que nós estamos vendo? Medidas de tendência central. Isso é o capítulo 1, 2, né, mais ou menos. O 1, 2 e o 3. Tá? Medidas de tendência central. A gente viu aí. Média aritmética. Lembrando que tem outros tipos de média, né? Mediana, a gente viu. A gente viu moda. A gente viu mínimo.
A gente viu máximo. Que mais que a gente viu, gurias e guris? Amplitude. Que mais? Faltou alguma? Sim ou não? Faltou alguma? Acho que não, senhor. É isso aí, as chamadas medidas de tendência central. E nós vamos estudar isso para dados agrupados e não agrupados. Qual é a diferença entre dados agrupados? Dados agrupados, eu vou colocar a amostra dentro de determinados intervalos. Então, por exemplo, eu tenho 100 trabalhadores, eu vou estratificar, né? Vou dividir em classes e vou colocar, por exemplo, 3 ou 4 ou até 5 classes, esses 100 trabalhadores. Aí eu vou botar 20 primeiros trabalhadores na primeira classe, os outros 20 na segunda, e até chegar a 100. É um pouquinho mais complexo? Não tem nada mais de difícil. E aí vou calcular também média, vou calcular mediana, moda, mínimo, máximo, amplitude. E agora o que a gente está vendo? Dados não agrupados. A gente vai pegar esses dados, organizá-los, colocá-los em ordem e a partir daí calcular média, moda, mínimo, máximo, amplitude. A gente também vai ver quartis, percentis, decis, tudo isso a gente vai ver também, faz parte de medidas de tendência central. Isso é até o capítulo 3, eu acho. A partir do capítulo 4, a gente vai ver medidas de dispersão. Tá? Medidas de dispersão. Aí a gente vai entrar aí um pouquinho mais, novamente, para dados agrupados e não agrupados. Novamente, a mesma coisa. Primeiro, a gente sempre estuda dados não agrupados. Depois, nós estudamos dados agrupados. Tá? Só que a medida de dispersão medida de tendência central é aquela medida que pega os números da amostra e tende a buscar tudo para o meio, levar para o meio. A média leva para o meio, a mediana leva para o meio, né? Principalmente essas duas levam para o meio, né? A moda, de certa forma, também tende a levar para o meio, a que mais ocorre. Então, por isso que se chama medidas de tendência central. Já as medidas de dispersão é um pouquinho diferente. Elas medem a dispersão, elas medem a variabilidade da amostra. E aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver desvio médio, a gente vai ver variância, a gente vai ver, olha aqui, deixa eu arrumar aqui, variância. A gente vai ver a principal medida de dispersão, desvio padrão, essa aqui é fundamental para a gente entender estatística, desvio padrão. A gente vai estudar coeficiente de assimetria, ou seja, tudo isso na área de medida de dispersão. Tudo bem? Até aqui? Sim. Tá. Aí continuamos, tá? Então, essa aí já é uma parte mais avançada da matéria. Lá, provavelmente, essa parte aí já é sexta, sétima aula, e aí a gente termina e faz a primeira prova. Vai ser no 8º ou no 9º encontro, tá? Aí nós vamos para a segunda área da disciplina. Aí nós vamos estudar questões como distribuição. É um pouquinho mais complicado, né? Mas nada de difícil. Distribuição de uma amostra, tá? Distribuição, e vamos estudar principalmente essa de uma amostra. Vamos estudar a principal distribuição, a chamada distribuição normal.
Distribuição normal. Eu vou explicar direitinho o que é uma distribuição normal, como é que calcula, né? Qual é a importância dela, por que a maior parte dos eventos ou das amostras tem uma distribuição normal e por aí vai. Depois ainda, nessa segunda área, nós vamos estudar intervalos de confiança de uma amostra. Também faz parte dessa segunda área, intervalo de confiança de uma amostra. Então, também faz parte da matéria. Então, realmente, assim, a segunda área é um pouquinho mais complexa, mas nada é impossível. A gente vai ver com muito mais calma a segunda área, né? Muito mais atenção, né? Porque realmente ela vai exigir um pouquinho de atenção da gente. Tá? Então, a primeira área é medidas de tendência central e medidas de dispersão. E quando a gente terminar essa primeira área, medidas de tendência central e medidas de dispersão, a gente faz o quê? A gente faz a primeira prova. A gente revisa a primeira prova e começa a segunda área. A segunda área, o que é? A segunda área é distribuição de uma amostra, né? A gente vai estudar distribuição normal, a gente vai estudar intervalo de confiança. Por exemplo, a gente fala de pesquisa eleitoral, né, pessoal? Eu falei agora no início da aula sobre as pesquisas que estão dando aí a colocação dos candidatos. Quando se faz uma pesquisa para presidente da República, qual é o tamanho da amostra? Alguém sabe? E aí, pessoal? Alguém sabe? Eu não lembro, porque normalmente as pesquisas giram em torno de 1.700 pessoas. Exatamente, 1.700, 2.500, no máximo 3.000, concorda? Sim. Tá. Tudo bem. Eu pergunto, é grande essa amostra ou é pequena? Quantos eleitores nós temos para presidente da República? É uma amostra pequena, né? Se a gente comparar o. Parece pequeno, né? Parece pequeno, né? Para um universo de quanto? 90 milhões de eleitores? Acho que no Brasil hoje vai votar em torno de 90 milhões. 100 milhões de pessoas estão aptas para votar para presidente. Puxa, aí vocês, o leigo vai perguntar, puxa, como é que uma amostra de 2.500 pessoas podem dar um resultado de uma pesquisa que represente 100 milhões de pessoas? Não parece uma coisa meio absurda, pessoal? Sim. Parece. Parece, né? Aí tem o cara, o candidato A, o B, que não está em primeiro lugar. O que é a primeira coisa que ele diz? Que é mentira. Que é mentira. Que está errado, que as pesquisas estão mentindo, que as pesquisas... Estatística não mente, pessoal. Estatística não mente. Né? Quando se faz um cálculo de eleição, de pesquisa, geralmente se seleciona uma amostra. Tá? Normalmente, dependendo, uma amostra pode ser um pouco maior, um pouco menor. Essa amostra, ela tem que ser aleatória. Primeira coisa, né, pessoal? Ela tem que ser aleatória. Não posso escolher, eu vou lá no Bonfim escolher qual é o candidato à presidência da República. A gente sabe que se a gente for no Bonfim, quem é que vai ganhar a maior parte dos votos? O que vocês acham? Quem é que vai ganhar a maior parte dos votos? Quem está concorrendo na sua eleição? O Lula, o Bolsonaro, o Dória, o Quem? o Ciro, O Dória e o Bolsonaro. Se for no Bonfim, vai ser a maioria Lula. Mas não, vou fazer a pesquisa no interior de, sei lá, de uma cidadezinha pequena do interior. Vai dar Bolsonaro. Então, isso não é amostra aleatória. Isso não é amostra aleatória. A amostra tem que ser aleatória e estratificada. A amostra tem que ser aleatória e estratificada. Ou seja, dentro desse universo 2.500, vai ter 2 ou 3 que representam Bonfim. Vai ter 3 ou 4 que representam o interior.
e assim por diante. Mas por isso que é tão difícil fazer pesquisa eleitoral, tá? Por quê? Porque a amostra tem que ser muito bem selecionada. Tá? O problema da estatística, muitas vezes, não é a estatística em si. O problema da estatística é, muitas vezes, tu tem problemas de seleção amostral. Se tu erra a seleção amostral, o teu resultado vai dar errado. Outra coisa, o entrevistador. Ele é um ser humano, não é? Ele não é uma máquina que entrevista, é um ser humano, concordam? Sim. Ele tem suas preferências políticas, não tem? Claro. Uhum. Ele pode ser Bolsonaro, ele pode ser Ciro, ele pode ser Lula, pode ser Moro, sei lá, pode ser o que ele quiser, pode ser PSOL, não interessa. Mas ele tem as suas preferências. Mais do que isso, ele é treinado para fazer a pergunta. Mas ele pode aprender ou pode não aprender. Concordam? No caso, o senhor está dizendo que o pesquisador pode ser tendencioso. Ele pode ser tendencioso, ele pode ser negligente, né? Ele pode ter errado na forma de perguntar, né? Ele pode ter escolhido, não voluntariamente, mas involuntariamente, a pessoa errada para perguntar. E pode ter transcrito também de forma errada. A pessoa falou A, ele colocou B. A pessoa disse Ciro, ele botou Moro. Entenderam? Ou seja, o problema da pesquisa é esse. Tá? Porque o tamanho da amostra é mais do que suficiente, 2.500, 3.200. O problema não é o tamanho da amostra. O problema é a seleção, é a organização, a estratificação dessa amostra e a coleta dos dados. Esse é o grande drama. Então, quando aparece uma pesquisa, ela não é mentirosa. Na maior parte das vezes, né, o órgão de pesquisa não está ali para mentir, não está ali para dar uma informação falsa. Até algumas vezes tem isso. Tá? Mas, na verdade, muitas vezes o resultado pode ser errado, ou porque a metodologia está mal feita, ou seja, a estratificação da amostra está mal feita, ou também, tá, na hora de coletar as informações, elas foram coletadas de forma incorreta. Entenderam? Aliás, pesquisa eleitoral é diferente de enquete. Eu vejo, por exemplo, no grupo, no Twitter, tá? Vocês nunca ouviram falar, ou na rádio, muitas vezes, antigamente. Enquete, qual é o melhor cantor? O professor é das antigas, tá? Chitãozinho, Chororó, ou qual é a outra? Me digam aí, uma outra dupla sertaneja. Munhoz e Mariano, Zezé de Camargo, Luciano. Leonardo, tá? Zezé de Camargo e... Qual é o outro? Luciano, não é isso? Luciano e Zezé de Camargo e Chitãozinho e Chororó. Morreram essa turma já ou não? Tá vivo, tá vivo. Todos bem Estão vivos. Estão vivos ainda? Não, o Leandro morreu, não morreu? O Leonardo morreu, um deles, eu acho. Tá? Bom, tudo bem. Aí é o seguinte, aí tu faz, a rádio aparece assim, qual é o melhor cantor, a dupla sertaneja? Chitãozinho, Chororó ou Camargo e... Zezé de Camargo e Luciano? Eu pergunto, isso é pesquisa ou é enquete? É uma enquete. É enquete. Isso aí não tem base científica nenhuma. Tá? Vale. Qual é a maior torcida? Grêmio ou Inter? Aí a rádio abre lá. Inter, né? Hã? Como Inter, eu tô né, doente professor? hoje, tô debilitado, eu não vou debater contigo, tá? Então vamos mudar, tá? Então tá, e aparece Inter, tudo bem. Tá errado, né? Cientificamente está errado, mas como enquete vale, tá? Então, assim, enquete é uma coisa, enquete não é científico. A pesquisa eleitoral é científica, a pesquisa é científica, né? A pesquisa ela tem uma metodologia, ela tem um critério, ela tem um rigor científico. Tanto é assim, fala. Teve uma cadeira que a gente fez, eu não lembro qual, que a enquete, no caso, ela não é pesquisa porque ela seria
uma ferramenta para pesquisa, né? Tipo, ela não é porque ela pode ser uma ferramenta, não sei se é enquete, mas tipo, o ato da gente usar para perguntar é uma ferramenta. A pesquisa ela seria algo mais elaborado, tipo um estudo em cima dessa ferramenta. É isso? De certa forma, assim, a enquete ela é importante, ela te dá algumas informações, te dá, né? Mas ela não tem o rigor científico, ela não tem aquela rigidez científica, Pô, a gente discutiu durante 2 anos a tal da pandemia. E a pandemia, né, se discutia se é ciência, se não é ciência, rigor científico, né? Tu tem ali os exames, duplo cego, padrão ouro, né? Tudo isso aí na cadeira de avaliação de tecnologias em saúde tem essa cadeira, né? E se discute isso, né? A amostra randomizada, tem toda uma metodologia, tem todo um rigor para tu fazer um estudo clínico, por exemplo, estudo da eficácia de um fármaco, né? Da eficácia de um medicamento. Tu tem um critério científico, tu tem elementos que são necessários para dizer se aquele medicamento, se a tal da cloroquina, da ivermectina, qualquer outro medicamento é eficaz ou não para determinada doença. Tá ok? Isso se chama ciência, né? Ciência com base em critérios científicos. Tá? Bom, isso é metodologia científica. Eu fui lá, tratei 1.000 pacientes com ivermectina e os resultados foram bons. Os resultados mostraram que os pacientes não foram a óbito, passaram menos tempo na UTI. Tudo bem, é uma baita de uma informação? É importante essa informação? Agora, é exatamente um resultado científico? Não é um resultado científico, porque não foi feito com o rigor científico necessário. Entenderam? Então, isso a gente tem que entender. Então, quando a gente for estudar a pesquisa, né? Quando a gente for estudar a pesquisa, a gente trabalha com critérios científicos. Aliás, eu falei das eleições para presidente. Normalmente, quando aparece lá no Jornal Nacional, no Jornal da Band, no Jornal da Record, a pesquisa aparece com intervalo de confiança, né? 2,5 para mais e 2,5 para menos. Não. Vamos supor que o Lula apareceu com 40%. O Bolsonaro apareceu com 35%. O que significa isso? Se a pesquisa foi feita corretamente, se a amostra foi estratificada corretamente, se houve uma seleção amostral correta, se os pesquisadores não foram tendenciosos, se os pesquisadores foram bem treinados, ou seja, tem um monte de C nessa história. Se tudo isso foi feito corretamente, mesmo assim, considerando o tamanho da amostra, né, o Bolsonaro pode ter entre 32,5% e 37,5%, e o Lula pode ter entre 42,5% e 37,5%. Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim. Isso a gente vai estudar também. Então, a cadeira também vai estudar a amostra, vai estudar intervalo de confiança, né? Vai discutir seleção amostral. Ou seja, para quem gosta de números, é um paraíso. É muito legal a cadeira, né? Vocês vão ter a oportunidade de aprender muitas coisas nessa cadeira. Tá? E aí a gente encerra a cadeira, né, com a segunda prova. Na segunda prova, o que nós vamos ter? Na segunda prova, nós vamos ter essa segunda parte da matéria, né, com medidas aí, com distribuição normal, com seleção amostral, com intervalo de confiança, né? Aí nós vamos ter mais gráfico, nós vamos ter um pouquinho mais de teoria também. É um pouquinho mais difícil a prova, mas nada de excepcional. Bom, terminou a segunda prova, o professor geralmente faz uma revisão para o exame, para quem ficou em exame. Aí sim, o exame é toda a matéria. Aí é muita matéria. Aí vale aquilo que eu falo para a economia.
tentem não ficar em exame, pessoal, porque aí fica muito complicado. Vocês imaginem, 18 cadeiras de estatística e um monte de exercícios. É muito difícil o exame. Não que seja impossível, não é impossível. Estudando nada é impossível, mas fica mais difícil. Então, aconselho vocês a evitarem de ficar em exame, ok? Outra notícia importante, só anotem. É muito importante isso, pessoal. Tá? As questões da prova serão questões baseadas na lista de exercício. Tá? Ou seja, as questões da primeira, as questões da segunda prova serão muito, muito, muito semelhantes às questões dos exercícios. A única coisa que poderá modificar é o quê? A única coisa que poderá modificar é os números, né? Os valores, em vez de um exemplo, mas no rigor, né? No geral, o aluno fazendo as questões, fazendo os exercícios, vai ter muita facilidade para fazer a prova. Tá? É dado um tempo para fazer a prova de estatística, vocês receberão a prova, terão todas as condições de fazer uma ótima prova. Ok? Alguma pergunta? Algum questionamento aqui? Tá, então essa aqui foi a nossa aula introdutória hoje, tá, pessoal? Hoje, em função da condição de saúde do professor ainda um pouco debilitado, né, que está se recuperando a virose, eu vou terminar um pouco mais cedo. Normalmente, as nossas aulas vão das 7, quando começar mesmo, a aula que vem, por exemplo, quando a gente começar com planilha, em Excel, né, com dados, a gente vai até as 9h30. Aí depende muito. Se a aula estiver indo bem, vocês estiverem interessados, perguntando, né, podemos chegar até as 10 tranquilamente. Né? Se a aula começar a ficar um pouco longa, a gente dá um intervalo de 5 a 10 minutos, né? E a gente volta para a aula. Então, normalmente, assim, eu não gosto de estabelecer um horário, mas o mínimo da aula é 2 horas, das 7 às 9, aí geralmente sem intervalo, e o máximo que pode acontecer é até às 10 horas, 10h15, mas daí com intervalo, ok? Esse é no presencial, né, professor? Tudo é No presencial. EAD, mas no EAD tem aquela limitação das 2 horas. Então tá. Então é 2 horas, pronto. Se tem limitação, o que a gente pode fazer? Foi assim nos outros semestres. Não, tá bem. Então é 2 horas, pronto. Eu posso fazer 2 horas, é 2 horas. Então é 2 horas. Então, 2 horas sem intervalo. Então é das 7 às 9. Eu não sei quem é que inventa essas regras, mas eu tenho que respeitar, né? Com licença, professor. É a Margarete. Oi, fala. Quanto aos dias de prova, no outro, eu acabei desistindo no meio quando eu comecei a fazer estatística. Os dias de prova são 2 horas também, ou o senhor prolonga um pouquinho mais? Aí tem que ver o que a lei diz, né? Eu tenho que ver o que a lei... Normalmente eu dou mais tempo para a prova. Agora, Sim. Se a lei determinar que é 2 horas, o que o professor pode fazer? Tá? Não é? Pelo amor de Deus, professor. Oi? Pelo amor de Deus! Pois é, a lei tem que valer por 2 lados, né? A lei tem que valer por 2 lados. A lei boa é aquela que vale por 2 lados, não vale só por um lado. Então tá, assim, ó. Professor, é a Maura, posso falar? Pode, claro. Eu sei que a cadeira ela é bem complicadinha e bem puxada, né? E eu sei que eu não tive essa cadeira, né? Mas eu sei que ela é mais complicada e mais puxada. Seria o caso, então, do senhor gravar as 2 horas e depois parar de gravar nas 2 horas e quem quiser poder ficar com o senhor tiver dúvida. A aula é gravada, né? O aluno pode, 2 horas, cansei, eu não cobro presença, né? Mas tudo bem, vamos fazer em 2 horas, não tem problema. Para mim não tem problema fazer em 2 horas. A gente faz um pouquinho mais rápido a matéria, né? Acelera um pouco e resolve. Aí atende a norma, né? É que eu digo, a lei... pessoal,
É que não, que a Maura quis dizer, tipo, se tem gente que se sente incomodada com mais tempo e pretende menos horas, não, ninguém mas é que aqui assim, falou. ó, também Não. prejudica quem quer ficar mais tempo. Acho que foi isso que a Maura quis trazer. Porque tem Não, mas gente, aqui, pelo que ó, eu vi, que tem interesse em ficar mais tempo tá, e vai mas da só um necessidade do pouquinho. professor. Tá, mas Alexandre, ninguém está se sentindo incomodado, só foi uma informação, né? A pessoa, eu não sei o que foi, acho que foi a Letícia que deu a informação, né? Fui eu, Então, professor. É porque nas outras disciplinas, até que a gente teve com o senhor, houve essa situação que houve reclamação para a coordenação que a aula estava se estendendo muito. E aí eu lembro da situação que o senhor acabou reduzindo o tempo de aula por causa dessa tá bem. determinação. Vamos reduzir, não tem problema, vamos obedecer a norma. Fazer o quê? A gente obedece a norma, a gente na aula facultativa a gente recupera, é facultativa, né? A gente recupera um pouco, né? Se eventualmente for muito rápido, vamos obedecer a norma. Eu já falei outras vezes sobre isso aí, eu não quero ficar falando, porque senão fica parecendo que eu estou criticando os colegas. Eu gosto muito dos colegas, né? Respeito muito a posição deles, né? Mas eu acho que tem normas e regras que não são muito inteligentes, para não dizer outra coisa. Mas, inteligente ou não, né? A gente tem que respeitar elas. Então, 2 horas tá bom. 2 horas sem intervalo também dá para resolver a disciplina, né? Fica das 7 às 9, tá? Hoje, por exemplo, já teria encerrando a aula praticamente, né? Embora a gente começou um pouquinho mais... tu vê, não deu para dar quase nada hoje, né? 2 horas para a estatística é muito pouco. Mas tudo bem, pessoal, não vamos brigar por isso. Aqui é um grupo, aqui é uma turma que, se todos nós pegarmos juntos, né? Vai ser ótimo para todo mundo, vai ser ótimo para mim, que vou dar uma aula que vai dar resultados bons, vai ser ótimo para vocês, que vão aprender uma cadeira muito importante para a vida de vocês, né? Para a formação profissional de vocês. Então, não vamos fazer a coisa certa. Se der um pouquinho a mais, 5 minutos, 10 minutos a mais, 15 minutos a mais, porque a explicação precisa de uma repetição, também não vamos fazer aí uma sangria desatada, né? E se der um pouquinho menos também não, né? É como eu digo, estudar é diferente de trabalhar. O professor trabalha 8 horas por dia. Vamos supor que eu trabalhe 8 horas por dia. Quando eu saio do meu emprego, eu saio bem, saio feliz, vou caminhar no parque, vou fazer minha natação, que o professor gosta, tá? Vou fazer, sei lá, vou assistir um filme sem problema nenhum. Agora, se eu estudar 8 horas seguidas dentro de uma sala de aula, ou estudar numa sala fechada, num gabinete fechado, como é que eu saio depois dessas 8 horas? Cansado, estressado. É o que a maioria está acontecendo. Tá todo mundo em casa. A grande maioria não voltou do home office ou nem vai voltar. E aí, são 8 horas, mais 4 horas na frente do computador. Eu acho pesado. Tá bem, vamos ver, vamos analisar. Respeito a opinião das tudo colegas. bem. Acho que todo mundo tem a sua opinião. Acho válida. Acho que é super aceitável, enfim. Mas o senhor já não dá as aulas extras além disso tudo? Sim, claro. Não, tudo bem, a gente resolve isso. Façamos, então, nesse intervalo aí, entre 1h50 e 2h15 as aulas, sem intervalos, né? Direto. E daí a gente complementa com a aula facultativa final de semana. Quem quiser assiste, quem não quiser não assiste. Todas as aulas são gravadas. Se o aluno estiver cansado, o aluno não precisa assistir no dia, pode assistir outro dia. É claro que eu gostaria muito que assistissem, que vocês estivessem comigo no dia. A Marja pode perguntar, a Letícia pode perguntar, a Nicole, a Alexandra, todos vocês perguntam e a aula fica muito mais dinâmica, né? Mas o professor dá muita liberdade para vocês escolherem, né? Vocês é que sabem, o que eu digo para minha filha, eu digo para vocês. Vocês é que, o destino, quem faz são vocês. O futuro não pertence a mim. O futuro de vocês pertence a vocês. Vocês têm que saber o que querem da vida, qual é o que querem como vida no futuro. Então, vocês saberão escolher o que é melhor para vocês, o quanto estudar, quando estudar. Tá? Isso eu vou deixar bem tranquilo
e vou dar total liberdade para vocês fazerem. O interessante é que o estudo não é só em sala de aula, né? A gente tem que complementar o estudo fora do horário de aula, nos tempos livres. Isso que vai fazer um profissional diferenciado. É a escolha. É isso aí. Tá, olha aqui, pessoal. Para quem conseguir comprar o livro na estante virtual, tá? Para quem conseguir. Alguém queria... Ou ainda a gente podia fazer o seguinte, né? Alguém poderia... Eu não tenho tempo, mas alguém poderia digitalizar esse livro, disponibilizar para os colegas? Ou compra na estante virtual. Então, assim, ó, para a próxima aula, o que eu peço para vocês? O capítulo 1 é bem curtinho, tá? O capítulo 1 é bem curtinho, são 2, 3... Eu gostaria que vocês fizessem a leitura, não precisam fazer exercício no capítulo 1, é só fazer a leitura, são 2 ou 3 folhas, tá? E o capítulo 2, também a leitura, tá? Sem exercício. Capítulo 1 e capítulo 2 a leitura. A aula que vem a gente vai fazer exercícios do capítulo 1 e do capítulo 2. Eu vou pegar e fazer exercícios. Nós vamos calcular uma distribuição de frequência absoluta, uma distribuição de frequência relativa, nós vamos calcular um gráfico de ogiva, nós vamos calcular um gráfico de frequência de menor para maior. Então, assim, o que eu peço para vocês? Se vocês conseguirem o livro, tá? Conseguirem o livro, tá? Seja no sebo, seja na estante virtual, no Submarino. Alguém aí está com a internet aberta? Pode falar. Eu posso procurar aqui rapidinho, peraí. Marja, pode dar o recado. Sim. Pode dar o recado, Marja. Quer dar o recado agora? Sim, pode ser. Eu queria primeiro falar aos colegas que eu faço parte do Centro Acadêmico de Administração e Sistemas de Saúde. Eu presido o Centro Acadêmico e a gente está com 2... Fala um pouco mais alto. É o fone, tá? A gente está com 2 atividades agora. A primeira é que a gente abriu um link para quem precisar de ajuda nessa primeira semana. Então, se tiver alguma reclamação ou precisar de alguma ajuda com alguma matéria, pode entrar em contato com a gente, que a gente tenta resolver. E a segunda é que a gente iniciou uma campanha esse mês para o mês das mulheres. Então, para todas as meninas, eu já queria dizer Feliz Dia das Mulheres. E a nossa campanha é nas nossas redes, no Insta, no Face, para que vocês usem a hashtag MulheresUERGS quando estiverem fazendo suas atividades, ou se quiserem postar uma foto de vocês e usarem a hashtag Fica à Vontade, que o Instagram do Centro Acadêmico vai continuar repostando essas atividades ao longo do mês. Daí eram esses 2 recados que eu queria dar, prof. Eu vou deixar o link no nosso grupo do WhatsApp para quem precisar de alguma ajuda, para que entre no link e deixe seu contato ali, o que precisa de ajuda, e vou passar o nosso Instagram para vocês. Ótima informação, novamente, né, não estava gravado. Parabéns a todas as mulheres, aqueles, né, por tudo que fizeram e ainda vão contribuir para a humanidade. Bom, então, assim, onde é que eu estava? Então, leia o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Do livro, tá? Tentem obter o livro. Tá? Alguém fez a pesquisa aí? Quanto é que deu o preço? Eu fiz rapidinho, do senhor com a capa verde, tá 130, mas tem uns outros aqui mais um pouco. Mas eu fiz rapidinho essa pesquisa, não precisei assim vários. Quanto, Vanessa? Tá 130 o que o senhor falou da capa verde, mas deixa eu olhar aqui em outro site. Pois é, tô achando muito caro. Hein? Prof, na estante virtual tá R$ 7,90 mais o frete de entrega, porque é do Rio de Janeiro, e aí fica o total de R$ 25,50. Ó, melhorou, Ana Paula. Melhorou. Passa o link, bota o link lá no grupo, tá, Ana? Eu achei um aqui também, R$ 29,90 na estante. Tá, pessoal, um ajuda o outro. Bota no link lá no grupo para
né, no nosso grupo de WhatsApp, para que a gente tenha, todos possam comprar pelo melhor preço, ok? Eu coloquei Se um no aluno link aqui no chat, professor. Tem vários livros a R$ 9,90, R$ 10. Então dá para comprar, né, pessoal? A gente não Quem tem não o tiver PDF. condições, fala comigo. Eu venho aqui na minha casa, eu entrego aí as 2 cópias que eu tenho, né? Sem problema nenhum. A gente não tem o PDF desse livro? Pois é, eu não tenho. Eu procurei. Tentem achar. Se conseguirem achar, né? Compartilhem com os colegas. Tá, eu vou procurar ver se eu encontro. Tá? Pode colocar no grupo de WhatsApp, tá? Então, essa primeira semana não vai ter exercício. Eu vou pedir que vocês leiam o capítulo 1 e o capítulo 2. A aula que vem, basicamente, é exercícios do capítulo 1 e do capítulo 2, tá? Vou fazer uma série de exercícios na planilha de Excel. Vou abrir uma planilha de Excel aqui e nós vamos fazer uma série de exercícios, tá certo? E aí, na terceira aula, a gente começa falando de medida de tendência central ou medida de posição, tá? Que é a mesma coisa, né? Para dados não agrupados, que a gente viu hoje, né? E para dados agrupados. Sempre usando planilha de Excel, sempre trabalhando com muito número, com muita estatística. Tá? E sempre com calma, com tranquilidade. O professor vai respeitar o processo de vocês. Vocês sinalizem para o professor, o professor está indo muito rápido, dá para avançar, né? Tranquilamente. Se a gente jogar junto, se a gente jogar de forma coletiva, a gente vai alcançar o resultado desejado. Mais alguma pergunta? Ô, professor, essa planilha de Excel era igual às de economia, que tu botava as fórmulas e fazia os gráficos? Exatamente. Muita fórmula. Muita fórmula. Então, tá. Exatamente isso. Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Não, prof. Tá? Então tá. Então a gente encerra a aula agora. O nosso canal fica aberto no WhatsApp. Qualquer coisa que vocês precisem, gravem um áudio, mandem um recado para o professor. Se vocês acharem que precisam falar no privado, podem falar no privado com o professor. Claro, deem prioridade para falar no grupo, né? A não ser que seja uma coisa íntima, seja uma questão muito particular, aí, claro, fala no privado com o professor. Mas o professor está sempre aberto para vocês, não tem esse negócio de horário com o professor. Se eu puder responder, é que tem uns alunos que ligam 11 horas da noite, ligam não, né? Mandam um WhatsApp, mandam um áudio 11 horas. Infelizmente, o professor está ficando velho e dorme cedo. 10 horas o professor já está dormindo, né? E daí eu só escuto no outro dia, né? No outro dia pela manhã. E é claro, assim que eu tiver a possibilidade de responder, de atender o aluno, farei isso com o maior prazer, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Aí uma ótima noite aí até semana que vem. Obrigado mesmo. Mas, na verdade, não é até semana que vem, né, pessoal? Obrigado. Não é até semana que vem. Nós nos mantemos contato pelo WhatsApp, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, qualquer questionamento, o grupo está aberto 24 horas por dia, tá? Um abração para todos. Obrigada, professor. Boa noite. Melhor. Obrigada, boa noite. Melhoras, professor. Melhoras. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por tudo, obrigado pela atenção de vocês.